Candidato a prefeito de Itatiba, que gentilmente aceitou o convite da Japa para estar conosco essa noite debatendo temas ambientais. O interesse em dialogar sobre meio ambiente com os candidatos a prefeito é óbvio, lógico e indispensável. É tema essencialmente político, suprapartidário e mesmo universal. Veja-se a pressão mundial sobre os descuidados ambientais e a restrição dos consumidores no mundo inteiro a produtos e produtores que não respeitam a natureza ou deixam de aplicar princípios éticos à sua atividade econômica. Decisões relativas ao meio ambiente são extremamente sensíveis, afetando todas as áreas de atividade humana, a qualidade da vida no planeta e o próprio futuro das espécies, inclusive a nossa. A Japa, por meio desses debates, pretende trazer à luz aspectos dessa interação que possam ser objeto de ações ao alcance de cada um e das autoridades políticas e administrativas. A intenção da Japa é oferecer a contribuição que a experiência de 13 anos de dedicação permitiram reunir. Com esses encontros, deseja-se contribuir para os candidatos oferecendo-lhes uma visão comprometida com o tema ambiental, interferente na qualidade de vida dos itatibenses e como um todo para a cidade e para o planeta. Propiciar aos eleitores a oportunidade de avaliar as posições e sensibilidade de cada candidato quanto à sustentabilidade ecológica na gestão do município. Deve-se começar por encarar o falacioso conflito entre meio ambiente e o progresso humano. Nunca será demais repetir que não é possível chamar de progresso humano qualquer conquista que implique a destruição do meio em que se vive. Eis que, sem ambiente saudável, é impossível desfrutar de qualquer nova tecnologia ou facilidade que, portanto, de modo algum pode ser chamado de progresso. A humanidade precisa vencer o desafio de substituir uma impossível economia de crescimento contínuo e pretensamente infinito por um modelo circular realmente sustentável. É infinito e irrecuperável o custo de continuar a transigir na defesa do meio ambiente a favor do atendimento de outras conveniências de qualquer ordem, especialmente econômica. É imperioso que se criem tantas oportunidades quantas possível para se tratar do tema. Ao Dr. Paradisotto, nosso obrigado por se dispor a discutir o assunto conosco. Eu que agradeço a oportunidade, de poder colocar nosso pensamento, o nosso programa de governo, enfim, a nossa ideia sobre um tema de uma importância inigualável, Talvez ele seja a essência de qualquer bom governo. Se você pautar pelos princípios todas as suas ações, respeitando a sustentabilidade e a não agressão ao meio ambiente, a sua chance de sucesso e de que você vá numa direção que realmente traga benefício à sociedade que você vai passar a administrar é de um valor inestimável, E é justamente com essa visão que nós vamos construir toda a nossa administração, pautada num planejamento que priorize o bem-estar do humano. Isso enfrentando essa briga, do poder econômico, do ganho fácil, do ganho até irresponsável. Ganho exclusivo. Exatamente. E você realmente, e é isso que nós não queremos, Hoje, qualquer gestor que queira governar para as futuras gerações, e não só o imediatismo, ele tem que ter como fundamento o respeito ao meio ambiente, Isso aí tem que ser praticamente o seu manual, como nós que professamos a fé temos a nossa Bíblia, é a Bíblia do gestor, numa boa administração. Ele tem que ter todos esses conceitos praticamente, automaticamente embutidos nas suas ações. Ele não pode ir planejar depois. Primeiro ele dá o tiro e depois ele vai ver quanto ele matou, quanto ele dizimou. É o contrário, ele tem que ver
qual o menor impacto que qualquer atitude, obra, planejamento ele vai causar e realmente fazer uma ponderação se realmente essa sua ação ela trouxe positividade ou apenas visibilidade, né? Porque às vezes a troco da visibilidade você tripudia sobre os princípios básicos. Aí animais deixam de ser importantes, são pequenos animais, pequenos grupos, 2 ou 3 árvores. Quando eu minimizo... Imagina a abelha. Para que abelha? O Einstein teria dito que se ela desaparecer, nós vamos em seguida. Exatamente. Não tem polinização, não tem nada. Está acontecendo pelo número de... E nós estamos caminhando nesse sentido, que é muito preocupante. Hoje, o número, já é feito pesquisas que o número de colmeias estão diminuindo abruptamente, mesmo com os apicultores, com incentivo, pela diminuição de pontos, né, de alimentação, da própria flora, de tudo isso, e fora os inseticidas, né, que são extremamente agressivos e estão dizimando, né? Bem, o senhor já respondeu 2 das perguntas que estavam aqui na boca. A primeira pergunta era que prioridade o senhor atribui à questão ambiental, está mais do que respondido. E a outra era como administrar a sedução do capital e do investimento na forma de condomínios, loteamentos, fábricas, shopping centers, galpões, com a necessária preservação do meio ambiente. Eu acho que está coberto. Ligado a isso, tem que a nossa experiência, nós temos visto isso na prefeitura, que aprovar um projeto, virar as costas e voltar quando te chamam para ver que ele está pronto, tem sido uma péssima experiência, impedindo, inclusive, que se possa executar garantias e nem tocar a obra sem o empreendedor. Aí, então, nós temos um impasse que fica, como nós temos alguns dos empreendimentos imobiliários aí, o que se poderia fazer para que essa fiscalização fosse periódica e severa, porque senão nós ficamos com o planejamento que não serve para nada, como acabávamos de comentar. Nós temos um histórico em Itatiba de mais de 40 loteamentos irregulares e que até hoje fica se dizendo quem é a culpa, da gestão pública, do empreendedor. E é lógico que hoje ocorreram mudanças na legislação, teve alguns momentos desses loteamentos que não era exigido guia, sarjeta, esgoto, galeria, e foram aprovados. E depois não se deu continuidade. Quando a prefeitura aprovou com esse viés, ela assumiu o risco e o ônus. Sim. Não adianta falar a culpa de quem é, do empreendedor. Ele cumpriu a lei. Naquele momento não se exigia essas benfeitorias para quem ia empreender um loteamento. Depois, mesmo quando se exigiu, houve a falha da fiscalização. Sim. Que leva a nos crer que até uma conivência do poder público com o empreendedor, por interesses que nós podemos deixar nossa imaginação ir para todos os lados. E a falta dessa transparência, porque eu consigo multar alguém que tem uma árvore destruindo a sua calçada, derrubando o seu muro, pondo em risco sua casa, e eu não consigo fiscalizar uma dizimação de dezenas, às vezes centenas de coisas, que tem um impacto muito maior. E eu não consigo prestar uma assistência a esse munícipe de como eu resolver tecnicamente dentro da lei uma coisa que está impondo em risco. Nessas minhas andanças nos bairros, eu me deparei que a pessoa mostrou uma árvore seca, morta, sem galho, sem nada. E ele falou, ela vai cair, porque ela já não tem vida. E eu estou pedindo, se eu cortar, eu vou ser penalizado. Mas eu quero saber quando cair em cima de uma criança aqui na rua, ou de alguma coisa, quem vai ser responsável por essa atitude. Então, o que nós pretendemos fazer? Sermos transparentes e não sermos coniventes com esse Estado
que perpetua a agressão a todos os meios e que vai refletir em todas as futuras gerações. Porque é o seguinte, o que já está constituído errado, que é do passado, eu tenho que tentar minimizar, resolver da melhor maneira possível sem procurar culpado, já está estabelecido. O que me cabe é não deixar que se perpetue o erro. E para isso eu tenho que ter uma estrutura que funcione. Então eu não vou criar cargos em comissão desnecessário quando eu preciso de fiscais. Que esse vai trazer um resultado positivo para a população. Eu não posso deixar ocorrer o erro, como o senhor bem disse, e depois eu chego no fim e falo, agora está feito, paga-se uma multa e estamos resolvidos. Então eu não tenho planejamento. Por que eu vou enganar a população e só vou exigir daquele que é sério, responsável, que vai cumprir rigorosamente a lei, e vou deixar em aberto para aquele que não tem a responsabilidade social, não tem o mínimo de consideração com o meio ambiente, ele vai ser legalizado com uma multa irrisória, na maioria das vezes, que compensa o seu empreendimento. Então ele passa a ter um lucro dentro da irresponsabilidade do poder público. Ou seja, ele privatiza, ele particulariza o ganho e distribui o custo para o social. Exatamente. Essa é a definição perfeita do que ocorre. Conselhos da municipalidade. A formação deles segue normas legais e eles são criados paritariamente. Tem metade do poder público e metade da construção civil. Dá até a impressão de que existem dois times disputando uma dicotomia de propósitos e de ação, quase um antagonismo, pela própria Constituição como ele se dá. O candidato pretende estimular a atividade dos conselhos e seu funcionamento? O que pode ser feito para estimular a participação da sociedade civil, inclusive nas audiências públicas tão desacreditadas? Primeiro, precisa ter uma mudança de postura. Hoje, audiência pública, instalação de conselho, é puramente para atender uma norma da legislação. A pessoa não acredita naquilo que está fazendo. Ela faz audiência porque a lei obriga. Ela cria os conselhos porque a lei obriga. Mas ela manipula os conselhos. Ela nomeia a sua parte que compete ao poder público e interfere na nomeação da sociedade civil, fazendo pressão para ter pessoas comandadas por ela. Ou seja, não é paritário coisíssima nenhuma. E eu uso os conselhos para cobertar as minhas atitudes irresponsáveis. Porque os conselhos são soberanos. O conselho, vou dar um exemplo na minha área, saúde. O conselho de saúde é soberano. O que ele não aprovar, teoricamente, não é para funcionar. Mas eles só homologam, porque eu não preparo, eu não estimulo que as pessoas sejam preparadas para ocupar um cargo ou uma posição no conselho. Não é do meu interesse dar esse esclarecimento do poder que eles têm, constitucional, do poder de decisão, não só de homologação, mas de decisão, de veto. Por quê? Não é meu interesse. Hoje os governantes, infelizmente, eles estão aliados. Por isso que acontece, como o senhor falou, essa agressão ao meio ambiente, porque existe uma conivência do poder público com empresas para através do lucro. E às vezes o lucro espúrio, de uma maneira espúria. Então, eu que milito na área, e a saúde tem os conselhos desde a Constituição de 88, com a implantação do SUS, é a base, os conselhos municipais, os conselhos locais, que é justamente para você fazer funcionar. Eu desestimulo. Você vê hoje o poder público desestimular. Primeiro que a população vai lá e fala, já sei que ninguém vai resolver nada, minha palavra não tem peso. O presidente de todos eles são gente da prefeitura? São gente da prefeitura que vai falar, não vai deixar nem eu falar. Às vezes nem o direito de eu me expressar eu vou ter, porque vou me cortar. Principalmente se eu estiver abordando uma coisa que vai ao oposto do que eu estou apregando. Então, todas as reuniões em que elas não são produtivas, há um desestímulo que eu consiga participar das mesmas. Quando eu começo a ver resolutividade onde eu participo, eu fico interessado.
Num determinado momento houve uma audiência pública lá no salão de reuniões da prefeitura e votou, as presenças estavam maciçamente representadas por funcionários da prefeitura, que era assim, o expediente termina às 5, às 4 horas sai todo mundo da sala e vai para lá. Eu levantei e falei, mas escuta, como é que faz? Se você tem aqui 80% da presença no auditório aqui, é funcionário da prefeitura. O secretário falou, mas são todos cidadãos. Tá bom. Ah, eu não tinha entendido isso. Por isso que eu falei, quando você tem, o seu interesse não é claro, o seu interesse, ele tem um viés que não contempla os interesses da população, eu dou esses argumentos. Então, eu vejo, eu já fui presidente de conselho nesses 39 anos que eu milito na área social, e realmente, os conselhos, você serve para fazer a vontade do rei. Ele não serve para trazer argumentos, para trazer propostas inovadoras, para trazer as reais necessidades que esse conselho representa. Ele simplesmente é para homologar porque a lei exige. Nós podemos ver a última audiência, por exemplo, com o secretário de Economia, de Finanças. Como foi aplicado o dinheiro do Covid? 15 milhões. Como? Se sou eu que assino os empenhos e libero a verba para pagar o hospital. Então eu sei que 3, 4 milhões foram lá. Como é que eu não dou uma resposta numa audiência pública e falo, eu não sei onde foi gasto? Se eu que autorizo, eu que ratifico a despesa, eu não sei nem a mínima que foi, eu sei que eu contratei uma UTI específica, eu sei que eu contratei uma enfermaria específica, eu sei que eu fiz isso, eu não sei onde eu gastei, eu não paguei. Não fui eu que autorizei o pagamento como secretário de Finanças? Eu posso não entrar no mérito se foi bem planejado ou não, é do secretário de Saúde. Mas saber quanto pagou e aonde eu pus o dinheiro é minha obrigação como secretário. E isso em todas as áreas, mostra a total de falta de transparência com a população. Hoje o que a população mais sente é uma transparência das atitudes do governante. Ele não consegue falar a verdade para a população. Ele só pensa em como eu ludibrio a população, como eu engano. Com obras de última hora, que provavelmente vão ficar interminadas, principalmente porque não tem orçamento suficiente para concluir todas, a não ser que eu negligencie na saúde, na educação, na assistência social, na segurança, aí vai sobrar. Se eu der um corte como hoje, onde eu não tenho remédio suficiente, número de exames suficiente, não tenho farmacêutico nas unidades, ela tem que sair para fazer. Eu não forneço o mínimo de insumo para uma pessoa ter um controle adequado. Aí eu posso fazer obra à vontade, eu posso atropelar o meio ambiente, eu posso... E aí, pelo meu poder, porque eu sou ligado ao governador, ao vice-governador, eu ganho até as outorgas, as autorizações, tudo tranquilo, sai rápido. Vai um privado que ele está fazendo uma obra que vai gerar emprego, uma coisa, conseguir uma coisa. Entre outras coisas, porque muitas das atividades são liberadas pela Secretaria do Meio Ambiente dentro ativa. Então, aí fica fácil fazer. E falo que está tudo certo. Aí os meus macaquinhos não têm importância, eles só passam por onde eu faço. Eles são assim, eles são até snobs, eles querem passar bem aonde eu vou fazer minha obra. Eu tenho que tirá-los, eles estão me incomodando. Eles têm que comer em outro lugar, não pode passar ali. Eu tenho que botar capaz de instalar um pedágio para o Sagui e falar, não pode passar aqui é meu lugar, minha obra. Dá um vale-refeição para ele. Isso. Então, essa incoerência do poder público, e eu, assim, por um termo até, um pouquinho assim, uma cara de pau, né? De você falar para a população e de agredir a capacidade intelectual da população, de entendimento. Então as pessoas hoje, que eu falo, se você quer uma administração transparente, você tem que valorizar os conselhos, você tem que ter audiências públicas que você publique antes o que você vai discutir, como você vai discutir, para que as pessoas se preparem. Eu chego numa audiência pública, apresento lá num painel, eu que sou um leigo naquele assunto,
Como é que eu vou adquirir, fazer algum questionamento positivo? Como é que eu vou fazer uma sugestão se eu não conheço, eu tenho desconhecimento? Agora, realmente, apresente com antecedência de um mês, para mim poder procurar um técnico que fale para mim, isso procede, é bem feito, isso você pode ir lá elogiar porque ele segue um viés muito positivo. Isso que o senhor está falando, nós tivemos nos últimos anos uma audiência pública que parece ter sido bem interessante. Mesmo assim, estamos aos trancos e barrancos, que foi a audiência pública sobre a via perimetral. Porque, certamente por uma razão também, ou seja, nesse momento, essa administração tinha interesse em fazer a discussão que em outros assuntos não se tinha. Como disse, quando você lota de funcionário e nunca mais discute nada. Ou seja, se você entende que a sua participação faz diferença e você é ouvido, eu acho que não tem problema, não tem dificuldade de trazer o cidadão. Mesmo o senhor tocou na perimetral, né? Foi apresentado até para a imprensa local 3 viadutos que já estão concluídos, né? Eu olhei pela dimensão da parte superior, onde vai ser as pistas, e a parte interna, dá a impressão que essa transposição de um lado ao outro não é para pistas duplas. Não são para pistas duplas. Dá a impressão que vão ser pistas simples. Afunila tudo então? 3 vezes? A impressão que eu tive, por isso que eu estou falando, olhando, eu não vi metragem, mas se você olhar a fotografia entre a pista de rolamento da rodovia perimetral, que é dupla, e o espaço que ficou, onde vai passar por baixo da perimetral, eu não sei se dá para fazer uma avenida dupla, realmente uma pista dupla, para você ligar um lado do outro. Então vai ser como é hoje embaixo da Dom Pedro. Você vem, faz aquele miolo e faz uma ampulheta. Então, quando você planeja e você exige, você não pensou nisso? No seu planejamento não tem uma via de mobilidade? Você não pensou na mobilidade urbana? Seu projeto não contempla isso? Quer dizer, tanto fazia ele fazer um pouco, lógico que gastaria uma estrutura para você fazer mais larga, são vigas mais potentes, mas isso aqui custa um pouco mais. Mas você está fazendo para o futuro. Então, essa falta de... você discute. Lógico que para nós é muito importante, ela vai trazer um benefício, eu acho que fundamental, pelo desvio de trânsito, mobilidade, vai dar, mas isso tem que ser pensado, porque senão no futuro, quando a cidade estiver do lado, eu vou ter as ampulhetas, eu venho com uma avenida, fecho, ou vou ter que derrubar a perimetral para fazer um outro viaduto. Pois é, e é importante essa tomada de posição, porque estava previsto pela empreiteira fazer uma passagem de animal, uma passagem de fauna. Foi solicitado que fizesse 8, já chegou em 3, é 3 ou 4 agora? 3. Aí vamos gastar um pouco de dinheiro nas plaquinhas para dizer, bichinho, faça anda mais 500 metros para poder passar. Fazer a sinalização talvez vai ficar... Bem, Sabesp, como o senhor disse, se você contratou e foi comprometido um trabalho, que ele seja cumprido. A gente não tem muito essa visão do rigor de cobrança desse contrato danado que fez o João lá atrás. Bom, primeiro, eu não tenho compromisso com o João Dória, com o Rodrigo Garcia, que a Sabesp é uma empresa de capital misto, estatal e privado. Sim, senhor. Quando eu começo a ter essa promiscuidade de relacionamento e não exijo dos meus governantes que devolvam em serviço aquilo que a minha população paga, eu sou conivente com essa situação. Porque quando o senhor firma um contrato, o paciente que vem comigo, ele contrata uma cirurgia, se eu não fizer, o que ele faz comigo? Eu vou sentar na frente daquele homem de capa preta que vai fazer umas perguntinhas para mim, e se eu não tiver argumento para responder para ele, eu posso sair com aquele aparelhinho da sala dele com um enfeite. Daí alguns costumam cobrir com uma blusa, alguns costumam colocar uma mochila. As pulseiras. As pulseiras, para esconder aquela pulseira assim. Então, é mais um ato
em que o gestor público ele é conivente com o assalto do contribuinte. Porque o contrato da Sabesp ele já foi goela abaixo. Por quê? Se enrolou 4 anos, que ia mudar, que fez estudo, que não sei o que lá, contratou em 1000 empresas, que ia trocar, que não sei o que lá. Nós participamos de 2 ou 3 grupos de estudo. De repente, no afogadilho, no apagar das luzes, eu fecho um contrato com a Sabesp e a Câmara que entra em 2013 tem que aprovar em regime de urgência um contrato e dar o aval. E você, chegando, tem que dar o contrato já foi aprovado. Você analisa algumas coisas, mas que poder você tem quando a máquina tem uma maioria esmagadora dentro da Câmara e que seu voto... E outra, você vai prejudicar a população falando não vou votar, ela vai ficar sem água, para tudo e vai começar? Só que tudo bem, 30 anos, o contrato novo, o que contempla? Tem que exigir, eu tenho que começar passo a passo. 1 ano você tinha que fazer isso? Fez? Não. Eu tenho que entrar com os meus direitos. Chegou no 5º ano, o que era a sua meta? O que você fez que você deixou de fazer? Teve alguma coisa que justifique ou não, a não cumprimento do contrato? Aí tudo bem. Agora, não tem motivo, não tem nada, eu sou tão ruim como a firma. Eu que sou gestor, o gestor que deixa acontecer isso. Recentemente, essa semana, faltou água no Galeto, no São Francisco, tudo sem aviso. Foi um acidente, tudo bem, mas não está contemplado. Se eu sou uma firma tecnicamente capacitada, eu não consigo avisar ou ter uma estratégia. Quando tem urgência, então aconteça o que aconteceu, eu não faço nada. Eu só faço na rotina. Teve uma coisa, uma intercorrência que não era prevista, eu vou operar. Aconteceu uma intercorrência, eu vou embora e largo a barriga aberta, porque eu não sabia o que tinha que fazer. Põe na geladeira. Isso, põe lá e eu volto quando eu souber. Ou quando eu bolar uma técnica. Quando eu vou entrar numa cirurgia, eu tenho que ter 10 alternativas. Até alternativa para não alternativa, se eu sou responsável. Agora, o que é tomado de providência? A população que ficou sem poder tomar banho para ir trabalhar, alguns sem água para fazer até a comida, porque alguns o seu reservatório é pequeno, nem toda casa tem um reservatório que atenda às suas necessidades por mais de 24, 48 horas. Qual a providência que o poder público tomou para cobrar essa responsabilidade? Ah, foi um acidente. Quer dizer que as agências, quando é um acidente, está tudo... E também nessa área, doutor, nós temos que cada dólar, cada real investido em saneamento dá um retorno de deixar de gastar mais 4 ou 5. Sim. Porém, enterrar esgoto ninguém vê. Então esse hábito cultural de dizer, olha, vou levar água, tudo bem, e o esgoto, o que faz? Por enquanto você vai pôr em fossa. Aí o nosso freático, a nossa distribuição, a nossa saúde vai toda para o brejo. Infelizmente, é o que eu estou falando, sem planejamento, hoje a pessoa não assume mais o cargo público para prestar serviço para a comunidade. Hoje, a maioria dos nossos governantes, ele assume para mudar o padrão social de vida, para enriquecer em 4 anos dele, pessoal. A pessoa não tem mais compromisso com a moral, ele não tem compromisso com o seu ser humano, porque um prefeito, um vereador, um secretário, ele é funcionário público da população, que paga o seu salário através dos impostos. E ele vai lá para tirar proveito. Então, isso é que precisa mudar essa realidade. As pessoas têm que aprender a ocupar o cargo público com dignidade. E não achar que eu como, ou melhor, as quirelas que caírem da minha mesa, a população tem que se dar por satisfeita. Desde que eu coma bem, o que sobra do meu prato, ela tem que dar por satisfeita. Essa conduta nós temos que mudar. Nós temos, hoje, não se concebe você não ter um planejamento para 30, 50 anos. Todo mundo elogia o prefeito,
Roberto Lanhoso, que em 68 assumindo, fez a captação, tirou do Jacaré, a nossa captação era do Rio Jacaré, o nosso ribeirão supria água, para aquele momento ele supria. Ele fez, quando o Roberto fez, muitas pessoas falaram, ele quer inundar Itatiba. Itatiba hoje goza disso aqui graças a uma visão do Roberto Lanhoso. Um planejamento de Giacomo Rella, que planejou malha viária, todo o estudo. Quem continuou esses estudos? Quem deu continuidade à construção dos emissários de esgoto lateralmente aos cursos d'água, para que não ocorresse o dejeto, que ele interceptasse antes de chegar? Porque quando você abria, você ia tirar todos os esgotos clandestinos. E você ia coletar paralelamente sem contaminar os nossos cursos d'água. Quem deu continuidade são 40 anos, nós estamos falando de 72 a 76. Deixou pronto esse estudo do ponto de vista de engenharia, de execução, de tudo. Cada um fez o que interessou. Nos apequenamos. Isso, nós exatamente. 40 anos se passaram e nós sentimos até envergonhado dessas pessoas que tiveram visão e não tiveram, às vezes. O Roberto era engenheiro, formado pela USP, mas o seu Jaco era uma pessoa prática. E uma pessoa prática deu uma aula de planejamento e execução para nós hoje que temos toda a tecnologia ao nosso favor, todo o conhecimento ao nosso favor, a facilidade de execução a nosso favor. Então nós estamos nos confessando incompetentes, para não dizer até irresponsáveis com as futuras gerações. Nessa área ainda da Sabesp, nós temos várias áreas, vários espaços na cidade que tem o que se chama soleira negativa. Ou seja, a disposição do esgoto está abaixo da rede e só pode ir para o rio. De quem é a responsabilidade de arrumar isso? Da prefeitura, da Sabesp ou do cidadão? Primeiro, quem autorizou aquele loteamento? Ele não sabia que isso ia acontecer? Se eu tenho isso aqui, minha rede de esgoto está aqui, sobe? Sim. Não. Você caminha? Ouvi dizer Você que não. consegue dar descarga e fazer ela subir 5 metros? Se alguém sair, eu desconheço. Pois é. Eu desconheço que você tem uma estação de captação lá embaixo que pode bombear para outra, mas com investimento. Então é o que eu falei. A prefeitura precisa parar, e os governantes, de dizer que a culpa não é dele, que foi há 30 anos. Quando você assume um governo, você assumiu ônus e bônus. Tem 41 loteamentos, nós vamos enfrentar o problema dos 41 loteamentos, que é nossa obrigação. Não fui eu que assinei, não fui eu que autorizei, mas eu assumindo a prefeitura, eu passo a ser responsável desses loteamentos que não se pensou em dar essa solução. Porque a hora que eu deveria exigir do loteador que ele já desse a solução. Não, existem construções históricas que estão lá na beira do rio e que já estavam desde o primeiro contrato com a Sabesp, não se deu jeito e ainda não se sabe. Quando se cobra a universalização, está no meu orçamento de 2025. Se chegar no 2025 ainda você cobrar, porque quando chegar no 2025 ele é para 30. Já teve um aditivo que foi para 30. É automático, né? É automático. Então, as pessoas não assumem. Por isso que eu falo, o poder público não cobra, ele é conivente. Eu falo assim, então hoje eu falo o seguinte, assumindo a prefeitura, eu dou como exemplo, o carro ele tem um para-brisa enorme e um retrovisor pequeno. Ele foi feito que você tem que olhar para frente. O retrovisor é só para te orientar, para você não fazer besteira com o que vem atrás e tirar proveito. Então, não vou ficar dando desculpa, mesmo sabendo da situação que a gente vai assumir Itatiba, com o comprometimento do seu poder, até de financiamento, esgotado, com os empréstimos. No governo anterior, 35 milhões do governo do PSDB, porque o reverendo lá, o Olímpio, ele não deu dinheiro não, ele conseguiu um empréstimo, que tem juro, que teve carência, mas tem juros, já está sendo pago, é 35 milhões, aí o prefeito emprestou mais 23, mais 15, não ganhou essa verba, foi no banco e tirou. Tem carência, mas tem juro. E quem vai pagar? Todos nós.
E muitas dessas obras, quais a obra magnânima que Itatiba fez, que vai durar, ou foi asfalto, que alguns lugares já estão cedendo e já foi embora. Mas o dinheiro já foi também, mas a dívida ficou. E aí, como é que nós fazemos? Eu vou ficar dando desculpa? Não, eu vou ter que dar uma solução. E a prefeitura, quando ela autorizou e não fiscalizou, ela passa a ser responsável. Agora, eu vou responsabilizar só o cidadão? Só ele tem culpa? Só ele vai pagar o ônus da irresponsabilidade? Ela é coletiva, do empreendedor, da prefeitura que não fiscalizou, e quem comprou o imóvel é a vítima, a grande vítima. Só que nós crucificamos quem comprou como ele o único responsável, que não foi estudar, não foi ver os direitos, não foi a prefeitura pedir informação. Mas se a prefeitura autorizou, liberou, eu tenho que ir lá? E ainda a prefeitura tem a cara de pau de cobrar IPTU caro, para um serviço que ela não presta, e fala que é irregular aquele que ele tem. Mas é irregular, mas eu posso cobrar IPTU. Você entendeu? Eu não consigo entender lógica. Você entendeu? Não. Não, eu não consigo a lógica. Eu falo que é irregular, mas eu posso cobrar IPTU. Eu só não posso fazer a melhoria. Doutor, o que o senhor pensa da destinação do lixo em Itatiba? A sua gestão buscará alternativas ao aterro, por exemplo, usina termoquímica, consorciada ou não? Sem sombra de dúvida. Nós temos um exemplo em Salto, não sei se alguém acompanhou a reportagem. Salto montou uma usina em que os próprios veículos que fazem a coleta são abastecidos pela energia gerada pela própria usina. Além de você poupar o meio ambiente, você tem uma economia na operacionalização da coleta de lixo. O senhor, que é a coisa mais degradante de que você estimular a população a separar o seu lixo E misturar tudo. e depois você jogar no aterro o lixo que a pessoa separou. Eu tenho esse hábito em casa. Eu coleto muito mais lixo reciclável do que lixo orgânico. O meu lixo orgânico vai num saquinho pequenininho. O meu lixo reciclável, eu loto à frente da minha casa, quando o caminhão que eu sei que ele vai passar. E aí eu vejo que eu fiz todo esse esforço, porque eu procuro lavar para não mandar sujo. Isso minha mulher, que é mais enérgica do que eu nessa coisa, ela faz todo esse processo, não só descartar adequadamente, mas já limpo, para facilitar as pessoas que vão manusear. E aí você saber que o lixo foi descartado num aterro, o seu trabalho foi valorizado a esse ponto. Então, hoje é o que eu falei, o gestor tem que estar atualizado com o que é positivo e moderno. Nesse conceito de sustentabilidade, é o que eu falei, se eu tenho uma usina, eu tiro energia, eu diminuo 500 anos para degradar um produto que vai complicar a natureza, vai atrapalhar a fauna, a flora, tudo isso aqui, onde eu posso ter uma tecnologia. Ah, não tem dinheiro. Mas tem dinheiro para contratos duvidosos, tem dinheiro para algumas ações que você fica pensando se vale a pena, tem dinheiro para contratar cargos em confiança no valor de salário, que se você tirar um cargo médio, quase que você economiza 200 mil por mês. Então é uma questão de prioridade. Porque discurso, nessa época que nós estamos eleitoral, gostar de criancinha, abraçar idoso, falar que saúde é importante, educação, meio ambiente, causa animal, mas depois do dia 15 agora, a maioria perde o interesse. Só vai lembrar daqui 4 anos que tem interesse por essas mesmas causas. Como é o nosso exemplo. A pessoa não acredita no que ela fala. Ela é vazia por dentro. Ela é treinada por um marqueteiro, ela é instruída, ela não traz de dentro essa convicção, porque ela executa esse planejamento na sua casa, porque começa na nossa casa o cuidado com o meio ambiente. Quando você planta, quando você ocupa o seu terreno com maior parte de área verde. O problema, um dos problemas, né, é que na minha casa, eu, a esposa e a filha, cada um que gerasse o padrão de 1 quilo de lixo por dia. São 3 quilos, não é muita coisa. Mas para a cidade de Itatiba são 120 toneladas por dia.
Não dá para passar em cima disso. Não tem como. E nós sabemos os problemas dos aterros. Sim. Nós já tivemos problema de interdição aqui, ter que levar para outro multas, ter que levar para outra cidade, para descarte, isso onerou. Fora isso, fora a falta de transparência. Nós tivemos, por exemplo, na outra gestão, a licitação do lixo ficou 4 anos. Quando nós fizemos a CI, é que ela seguiu os trâmites da lei. Então está tudo certo, não importa que ela causou um prejuízo para o município. Por exemplo, o contrato emergencial, naquela época o lixo era levado para Campinas, para Paulínia. O quilômetro rodado custou no contrato emergencial R$ 4,20. Um ano depois, quando se fechou a licitação, a mesma empresa que fez o contrato emergencial ganhou R$ 2,40 o quilômetro. Quer dizer, eu deixo uma licitação enrolar, a lei me permite eu fazer o emergencial porque é coisa de necessidade, a coleta de lixo, ela põe saúde pública, ela expõe tudo, e aí tem esse pequeno probleminha. Uma coisa quase 100%, 80% é muito pouco para um gestor. É uma diferencinha mínima eu pagar o dobro. Doutor, e sem contar a inflação, né? Sem contar a inflação. Eu só estou falando em valores absolutos. Andou ao contrário? Não, eu estou falando em valores absolutos. Eu nem estou sendo maldoso de querer aplicar inflação e correção. Nós temos outros 2 problemas, que são os próprios resíduos recicláveis, que resulta como atitude mais concreta até então a cooperativa, e os RCC, Registro de Resíduo de Construção Civil, que também tem que ser encarado à parte. Como é que o senhor vê o assunto? Você tem que, é o que eu falei, as cooperativas é uma coisa que eu tenho que fomentar. Se eu não posso aplicar ali, eu tenho que dar suporte tecnológico, suporte de planejamento, suporte de treinamento, de capacitação, porque é uma maneira de eu atender uma população que vai ter só aquilo como fator de renda. E eu vou ocupar uma faixa da população que não teria espaço em outros mercados e ela vai ter vida digna. Mas se eu fomentar que essa cooperativa seja viável, tenha uma estrutura, que eu dê todo o apoio, que isso eu posso dar. Que eu faça convênios com outras coisas que tragam capacitação. Nós temos hoje, nós fomos ver, conversando com o Sindicato Rural, muita gente desconhece, eles promovem uma imensidão de cursos de capacitação gratuitos. Então, se o poder público for proativo e não ficar sentado dentro do gabinete, fazendo discussões que a gente pode até questionar se elas são lícitas ou ilícitas, dar essa oportunidade de divagação e não ir a campo trabalhar, nós vamos ter isso aí. Eu não vou ver os dejetos, que hoje é uma fonte de renda importante, você reciclar a parte da construção civil. Ela é fundamental, ela barateia a construção, além de causar um benefício para o meio ambiente, ela traz uma coisa econômica, ela é uma coisa rentável, não é uma só. Nós não estamos nem falando só de beleza, de bom para o meio ambiente, ela é economicamente positiva. Apoio, estimular, fazer isso funcionar, você vai me chamar de uma pessoa incompetente. Já que o senhor falou de rios, Itatiba tem uma posição singular. Exceto a Atibaia, que é interestadual, todos os nossos rios nascem e terminam em Itatiba. O que se poderia fazer para resgatar essa rede hídrica, inclusive seus lineares e as áreas de proteção permanente? Quando foi discutido em 2016, logo após as enchentes, naquelas audiências públicas que foram promovidas pelo governo anterior, eu tive a oportunidade de acompanhar e presenciar. A pedido da prefeitura e dos gestores da época, veio um professor ligado de fora, onde ele falou:
que a nossa região ela é muito degradada. Talvez pior até de algumas regiões do Nordeste. Ele comparou. Palavras desse professor que era especialista na área. Se eu não fizer um trabalho de esclarecimento, de educação, porque hoje o que nós fazemos? Meio Ambiente, a Secretaria de Meio Ambiente vai e pune. Ela vai que nem o cão feroz, que todo mundo tem um medo, todo mundo fica, e eu não vejo uma ação positiva de educação ambiental. De chegar para o proprietário e falar, você pode utilizar da sua área, eu não vim aqui para te prejudicar, eu não vim aqui para te sufocar, eu não vim aqui para falar que você não pode nada no que é seu, mas eu vou te dar muitas alternativas, como você áreas suas degradadas, que você pode recuperar e torná-las produtivas, recuperar algumas que vai te dar água suficiente para que você não tenha que buscar água com bombas, isso vai encarecer o teu produto longe. Então é um processo de você querer fazer isso. Eu tenho que ter viveiro para reflorestar com coisas adequadas para aquela região. Eu não posso ir lá e na beira da nascente plantar eucalipto. Claro. Que eu vou matar a nascente, que ele suga. Eu tenho que ter preparo técnico, ou se eu não tenho, eu tenho que ser cercado de secretários competentes. E eu vou até aproveitar para falar, por que eu não fiz acordos políticos e preferi? Não é por vaidade pessoal, é por responsabilidade. Porque está claro para todas as pessoas que estão da minha equipe. Nós não temos compromisso com ninguém. Os nossos secretários serão técnicos. E mesmo os que forem técnicos, se não desempenharem a contento o papel, serão trocados. Ninguém vai ter cargo vitalício e nem de capitanias hereditárias, como diz, de pai para filho. Nós queremos pessoas eficientes. Às vezes ela tem um currículo brilhante, ela é um técnico invejável do ponto de vista de formação, mas às vezes no desempenho ele deixa a desejar. Nós não vamos ficar cozinhando 4 anos. Nós vamos trabalhar sobre meta. Estabelecidas as metas, como o senhor disse, contrato da Sabesp, ele tem todas as metas. Em que ano eu vou fazer, em que dia, isso aqui, para ele cumprir em 30 anos aquilo que ele se comprometeu comigo, município. Eu também, meu programa de governo tem meta, começo, meio e fim. E meu secretário vai ter que explicar por que ele não atingiu aquela meta, se fui eu que atrapalhei, se fui eu que não dei condições, ou foi incompetência dele. Ele vai ter que responder. E isso vai ser o nosso relacionamento. Eu, como prefeito, vou cobrar. Não vou ficar negociando nada escuso. Eu vou cobrar e vou estar na rua. Porque na rua você não tem os bajuladores que te falam que é rei, que te falam que você é Deus. E você acredita. E de repente começa a achar que Deus... Começa a acreditar e achar que Deus desce na terra e pedir uma opinião sua como ele deve fazer algumas mudanças. Isso é gravíssimo, né? O senhor mencionou que esteve com o sindicato agrícola, rural. A agricultura é fundamental para manter as próprias regiões urbanas existindo, senão elas não teriam espaço como, começa não tendo alimento, não só pela função do abastecimento, mas pela importância na atividade no âmbito ambiente. O consumo d'água, preservação de corpos hídricos, uso defensivo agrícola. Como poderia ser alavancado o atendimento ao caráter ambiental da agricultura em Itatiba? A prefeitura ela sempre tem que ocupar um papel de liderança e protagonismo nas ações. Mesmo naquilo que não depende só dela, que você fala, mas a Constituição não te dá o direito, isso não está sobre a sua prerrogativa. Eu não posso me omitir. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ir lá e viabilizar como fator de liderança. Eu tenho que unir o sindicato, eu tenho que unir a Casa da Agricultura, o governo do estado, a minha secretaria. Eu tenho que usar todas as forças e eu, mesmo às vezes não tendo condição de interferir do ponto de vista legal, mas como liderança eu consigo mobilizar de quem é fato a responsabilidade de cobrar, porque isso eu posso fazer. Não adianta eu ficar, não, isso é do governo do estado,
Isso é do governo federal. Quer dizer, eu sou um panaca, que fico sentado na minha cadeira vendo acontecer, que todo mundo fazendo errado, o que eu fui eleito para fazer o quê? Para ouvir louco dançar? Ou para ir lá colocar e falar, você está tripudiando sobre a minha população. Você está usando o dinheiro da minha população de maneira errada. Porque vai para o governo estadual, meu dinheiro. O dinheiro do seu imposto, do meu, de todo mundo, vai para o governo estadual, federal. E volta uma pequena parte para nós. Então eles têm obrigação de nos atender, independente se eu sou do mesmo partido ou não. Agora, eu preciso não fazer acordos com eles também. Deputados que vêm aqui, roubam os nossos votos e depois dão uma emenda de 100 mil reais, que eles negociam com apoio ao governo do estado e ao federal para fazer maracutaia. Mas você não tem um empreendimento que fale, nós vamos fazer uma mudança no saneamento básico de Itatiba. Nós vamos realmente interceptar todo o esgoto clandestino. Nós vamos fazer redes que realmente peguem os desníveis, vamos fazer estação de bombeamento, vamos fazer tudo, vamos resolver, e daqui 20 anos, Itatiba vai ser exemplo na área ambiental. Lógico que eu não vou fazer isso em 4 anos, porque eu seria um demente se eu falasse isso. Mas eu tenho que deixar pronto e estruturado para quem me suceder dar continuidade, não começar do zero. O mal hoje, que a pessoa governa para ele. Ele não governa para as futuras... Eles hoje são governantes medíocres, não são estadistas. Porque o estadista é aquele que vê o futuro e governa para as futuras gerações. O governante medíocre só para o meio dele, para os amigos, para as empresas de interesse dele, para quem financiou sua campanha, para quem fez isso. Há que distinguir o estadista do político. Exatamente. Programa Produtores de Água, ou seja, pagamento por serviços ambientais. É uma experiência que tem funcionado bastante bem em alguns municípios do entorno. O senhor conhece o programa? Poderia nos discorrer a respeito? Eu não tenho um conhecimento pleno. Se eu falar, Sim. eu estaria... Mas o incentivo, nada funciona se você não tiver incentivo. Se você não instigar, se eu só cobrar dele, ele precisa fazer o que eu dou de apoio para ele fazer essa recuperação. Nada. Só vou lá cobrar e dar multa para ele porque ele destruiu o mata. E você dispõe, a sociedade, inclusive urbana, dispõe, porque essa água nasce praticamente toda lá fora. Sim. Então, veja, o pagamento por serviços ambientais significa, você pega uma nascente e o boi não vai mais beber água lá. Você cerca a nascente nos 50 metros de APP e planta e dá para o proprietário o valor que ele teria de retorno se tivesse plantado aquilo. Não, isso que eu estou falando, esse estímulo que eu falei, Exatamente. sem estímulo, não adianta eu falar para ele, você não planta aqui, você perde esse Não, pedaço. imagina, você virou Quer as costas, dizer, não. não, ele precisa sobreviver. É. Se o poder público não for proativo e criar soluções, e não é só nisso, no emprego hoje, nós estamos vivendo e vamos vivenciar uma situação ainda muito ruim pela frente. Apesar do Brasil surpreender, porque quando se previa uma queda do PIB de 9, 10, até os organismos internacionais, hoje já estão falando em 5,2, 5,6, o nosso ministro da Economia falando em 4,6. Pro ano que vem? Não, a queda do PIB para esse ano. A queda. Não é que estavam falando de aumento disso para o ano que vem. A queda, eu estou falando da queda. Os profetas do Apocalipse já falaram que era 10% do PIB. Os caras estão irresponsáveis. É que o Brasil tem uma capacidade, apesar de toda a calhordagem que está nele, que é aquela piada, né, do japonês que falou assim, Deus, aqui, área vulcânica, não tem como prometer, né? O Brasil tem tudo, mas veja o povinho que eu pus lá. Quer dizer, por quê? As pessoas não têm, e infelizmente esse povinho se instalou na área política. A nata desse povo que só pensa em si está instalada na área política, infelizmente. Por isso que todo mundo fala, por que o senhor se meteu em política vai se sujar? Eu falo, quem é limpo até tendo trabalho dentro da fossa, ele é digno. E ele não pega o cheiro, porque ele tem hábitos de higiene, coisa. Quem não tem princípio, até dentro do culto ele vai fazer coisa errada.
Bem, então eu entendo que seria seu propósito impulsionar uma lei sobre pagamento de serviços ambientais. Sim. Ok. Lógico que quando a gente fala hoje, Itatiba tem um orçamento, esse ano 434, que está em execução, e o previsto, até em decorrência da pandemia e da situação, vai para 450 e pouco, o que não foi aprovado ainda, só foi a lei de diretrizes orçamentárias, a LOA tem até o final do ano para ser aprovada. Então não foi, a gente não sabe quanto vai fechar, porque ela vai para discussão na Câmara, mas não vai passar disso. Está sendo feita uma previsão até um pouco consciente, de você não hiperestimar a receita, para depois ter frustrações e falar que deu tudo errado. Entendido. Então você tem que ser prudente. Então você não pode falar que vai fazer tudo, sabendo que você tem um orçamento apertado até para as coisas essenciais, como saúde, educação, segurança e o básico. A limpeza urbana, a conservação, que são coisas básicas. Eu sempre falo, qualquer medida, ela vai respeitar a responsabilidade fiscal e da lei de responsabilidade fiscal. Lógico que você pode achar outras alternativas de parcerias públicos-privadas, que você vai viabilizar isso, que não precisa ser só através do poder público, sendo o tutor e ele que vai só ele pagar. Você pode ter, isso que eu falo, o governante ele tem que sair do comodismo de falar, eu tenho 10, custa 11, não posso. Eu tenho 10, a obra custa 11, eu vou fazer por 8 e muito melhor da de 11. É assim que o governante tem que ser. Ou realmente não tem como abaixar de 11. Eu vou procurar uma parceria e vou arrumar 13, ainda vai ficar 2 de reserva. Aí sim. Existe uma ideia que já se ventilou algumas vezes de se fazer na Foz do Jacaré uma reservação para consumo humano. A ideia significa, isso se acopla no programa de pagamento por serviços ambientais, porque se você tiver mais água sendo gerada e captada, nós poderíamos ter ali que não abasteça mais que 30%, 40%. Mas o horizonte sugere que 30%, 40% vai ser um monte de coisa daqui a alguns anos. Porque é só ver quanto tempo faz que não chove. De domingo, sem contar de domingo, faz 60 dias. Então, o que nós poderíamos imaginar é que se nós tivéssemos que a água do Jacaré, que tem sido diminuído praticamente dia a dia, se acumulasse para uso humano, nós teríamos uma outra consequência. Não se admitiria tão facilmente que se joga esgoto dentro. Assim, tudo na natureza, nós sabemos, tudo que você puder preservar e resgatar o que a destruição ambiental causou é positivo. Não tem nem discussão, não cabe nem discussão. E você vai ter que, se nós quisermos um futuro, uma perspectiva, nós temos que defender com unha e dente esse princípio. A não ser que nós queremos que a humanidade termine rápido para não cometer tanta barbaridade. Aí pode deixar, não investir nada, abrir, põe já a adutora que vai para a central, já joga direto e ele, como ele passa no fundo mesmo da captação, ela limpa ali, ela põe uma peneirinha ali. Quer dizer, se eu não tiver essa visão que nós precisamos cuidar do meio ambiente, mas não em discurso e não com terrorismo, com esclarecimento. É que nem hoje, é que é um estatuto da criança. Aí a criança só fala que o pai, se ele vier falar com ela, ela vai ligar para o conselho tutelar para vir prender o pai e para a polícia. Hoje, os órgãos de como o meio ambiente, essa discussão fanática, em vez de esclarecer, vira uma guerra. Eu começo a cercear. Se não tivesse o agronegócio hoje no Brasil, nós tínhamos superado essa crise? Não. Como é que nós estaríamos vivendo? Agora, para superar a crise, eu preciso destruir o meio ambiente? Também não. Nem 8, nem 80. Ainda que tivesse, não é solução. Não é a solução. Eu não corrijo um problema com outro problema. Eu tenho que corrigir com solução. E soluções inteligentes. Bem, nós aqui da nossa parte temos superado. Já tem alguma pergunta de fora? Muito bem. Tem uma pergunta ainda, sim, mas eu vou deixar para fazer por último, porque é capaz que o senhor se empolgue. Mais do que o habitual. A
pergunta é, as obras no Ribeirão, Largura do Leito e Gabiões, na Mata Ciliar, serão continuadas na sua gestão? Primeiro, o que nós vamos fazer? Nenhuma obra vai ser parada ou desativada porque não é minha. Bravo. Isso nós vamos avaliar qual a importância dela para a sociedade, para os munícipes, para os moradores de Itatiba. Não existe obra do Dr. Parisotto, existe obra da Prefeitura Municipal de Itatiba em benefício do seu cidadão. Muito obrigado. Todas as obras positivas vão ser estimuladas, porque se elas já estão prontas e produzindo, eu tenho que mais incentivar. Mesmo as que forem deletérias, eu não vou partir para o simplismo de vamos aniquilar. Já foi dinheiro público. Eu tenho que ver como é que eu salvo um pouco do dinheiro público aplicado ali. Então, mesmo as ruins, eu vou me esforçar ao máximo para salvar um pouco do dinheiro público. Quanto aos gabiões e tudo, nós vamos ter estudos técnicos para saber quais as alternativas que a gente tem para dar continuidade ou não, ou qual a maneira mais inteligente que nós possamos dar uma qualidade melhor para os futuros. Então, eu não vou nada fazer, isso não vou fazer porque foi fulano que fez. Se ficar provado que esse é o caminho lógico, positivo, que é o melhor no momento, sem sombra de dúvida. E é o que eu falei, nenhuma obra vai ser paralisada por falta de dinheiro. Isso já está visto. Eu não preciso contar para ninguém. Qualquer pessoa que tem o mínimo de conhecimento de administração pública, de gestão, de orçamento, porque orçamento é que nem na nossa casa. Se eu recebo 1.000 e gastei 1.500, estou ferrado porque o cheque especial vai me matar. Orçamento público é igualzinho. Se nós não temos dinheiro para pagar o hospital, se nós desativamos a UTI Covid, ainda agora a pandemia, como eu disse, na época eleitoral ela perdeu até a importância. Não mata mais, não morre mais, ficou tudo bonito. Sarou de repente, o vírus ficou bonzinho. Eu já não estou tendo dinheiro para dar essa assistência. Eu desativo, porque eu não quero gastar. Mesmo eu tendo recebido 13 milhões do governo federal. Condicionado 12,8% para a saúde e o resto é livre escolha. Mas a minha escolha não foi a saúde. Eu prefiro desativar porque eu não tenho dinheiro. Mas onde você pôs o dinheiro do outro? Ah, meu secretário de Finanças também não sabe. Como é que eu vou saber? Então, doutor Parisotto, para não perdermos a oportunidade, nós temos mais alguns minutos, falando de obras que tenham sido iniciadas, o senhor poderia nos dizer se tem restrições e quais seriam à barreira seca? De jeito nenhum. Eu começo a discussão da seguinte maneira, que ela é um recurso tecnológico eficiente, foi discutido em 2016, tanto que esse projeto não é agora, não é do governo atual. O projeto foi discutido em 2016 e não era para ser uma, eram até várias. Só que o projeto não dava aquele local só como opção. Que hoje é falado assim, lá não pega nada, só que eu tenho um terreno que eu dei para o Estado para construir o Fora FATEC. E agora eu vou inundar aquele canto. FATEC fora não é nada, não tem problema nenhum. Eu já doei para o governo do Estado o terreno, que foi da nossa legislatura, e nós estamos esperando até hoje o PSDB construir a FATEC e o Fórum Novo. E não tem como voltar para Itatiba o dinheiro, ou o terreno, porque quando você doa para o Estado é definitivo. Mesmo o Estado sendo crápula de prometer, e se você não dá o terreno, ele não fala que vai dar, então fica assim, aí você dá. E nisso eu votei a favor, mesmo contrariado, mas eu falei, pela educação, vale o sacrifício e perder esse terreno. Infelizmente nós perdemos. A barreira seca, tecnologicamente, lógico que ela é útil. Ela salva a cidade. Eu que nessa casa que nós estamos hoje, tive 1 metro dentro dela e vi o que é um lodo chegar. E ela chegou das 19h30 às 20h30. Eu estava na rua,
minha mulher ligou, desce que vai inundar. Minha família mora há 100 anos aqui. Nunca inundou? Eu falei, mulher é fogo. Ela fica criando coisa. Quando eu desci aqui, eu parei o carro já em cima. E entrou na água. Tirei o sapato e a meia e vim com o sapato segurando. E não tinha entrado ainda dentro de casa. E começamos a erguer, porque eu falei, tá esquisito. Agora, como é que pode? Alguém avisou 5 horas antes que viria. Já viu chuva que eu anuncio que dali 5 horas vai vir? E eu não aviso um estacionamento que tinha 20 carros aí para tirar? Que defesa civil é essa? Que estratégia foi? Deixou inundar tudo isso aqui, se eu sabia. Porque a minha esposa aqui na frente perguntou, um agente perguntou, mas o que está acontecendo? Se prepara que vai vir uma enchente que vai inundar. Aí o que acontece? Eu e ela erguemos o que foi possível, e eu só vi, e chegou uma hora, quando bateu na caixinha de luz aqui, lá embaixo, eu falei, vamos sair daqui. E na USP foi um desastre, né? Eu falei, vamos, a hora que pegou na tomada, falei, vamos sair para não ser eletrocutado, viemos para a parte de cima e ficamos esperando a coisa acontecer. Então, isso aí nunca foi esclarecido adequadamente. Se abriram açudes, porque no momento que choveu, não estava chovendo. Eu só vi. Inundou, a água vinha A água veio de cima. Aqui virou um rio. O barco do bombeiro quase foi arremessado no poste. Precisou passar uma corda para eles passarem. Eu presenciando tudo aqui. As máquinas tirando as pessoas que ficaram em casa, idosos, pela retroescavadeira. Porque foi o único jeito delas subirem e a retroescavadeira tirar o jeito seguro. Ninguém nunca esclareceu realmente a causa. Eu acredito que estourar uma represa não, porque senão alguém teria documentado que teria feito um estrago. Eu acredito que foram abertas comportas para não ocorrer a ruptura das empresas e por isso foi autorizada essa abertura, só que não foram tomadas as devidas providências. Isso é a minha opinião pessoal. Pode até não ter fundamento, mas eu estou expondo como morador o que eu senti. E o barro era de fundo de represa. O lodo que se acumulou, ele tinha um fedor pétreo. Se fosse água de chuva de uma torre que vem, ele não teria aquele odor que impregnou, que foi aqui 1 ano depois, você fechava, fim de semana que você viajava, quando você voltava e abria, era o mesmo cheiro. Você falava, meu Deus, está aqui ainda. Então, só quem vivenciou não valorizaria uma estratégia para evitar. Mas eu tenho certeza que teria um outro local mais eficiente, que não precisaria agredir o meio ambiente, mas talvez não tivesse a visibilidade política, principalmente em ano eleitoral. Então, tem duas discussões, que tecnicamente ela é uma estratégia boa, não se discute. Quem discutir isso não tem um mínimo de noção das coisas. Agora, se o local é o mais adequado e a escolha não tem um viés político de eu deixar a minha obra visível, é como o senhor já disse, ninguém gosta de fazer esgoto, que é embaixo da terra. Eu fazer uma barragem seca antes da perimetral, que eu tenha terras menos arborizadas, mas ninguém ia ver, né? Talvez não me interessasse. Eu preciso de visibilidade, o político precisa de visibilidade. Então, eu não tenho nenhuma crítica leviana, não é uma barreira seca. Lógico, ela é um recurso tecnológico e científico. Você não pode contestar. Agora, o local é o mais indicado. Só vai estragar o parque, mas vai salvar a cidade. Ótimo, eu sei que pensando assim, o parque fica desprezível. Mas se eu puder preservar o parque também, não é melhor? Melhor. Ou eu posso destruir? É o que eu falo. Não se conserta um erro cometendo outro erro. Eu aprendi, erros, você tem que procurar soluções. E são difíceis. A gente sabe que soluções não é nada fácil. Eu não posso ser leviano de dizer, é fácil, eu faria melhor. Não, mas eu precisaria me cercar de técnicos que realmente... Existe um outro local em que eu desmate menos, em que eu não precise no futuro, se ocorrer uma calamidade, eu perca, inunde, porque se não dá ali eu fechar,
O senhor concorda que praticamente toda a vegetação do parque vai embora se eu inundar aquilo ali? Eu vou ter que reconstruir o parque depois. E vou perder muitas espécies ali, que ali é um viveiro educativo, que o Parque da Juventude ele tem um histórico. Ele não é um parque para fazer caminhada, para fazer o laguinho, para pedalinho. Ele foi constituído de espécies para poder servir de instrução para os alunos, de visitar e saber isso, tipo de espécie, de vegetação, disso aqui, isso aqui. Então, quando eu falo que pode destruir, que é menor, há um mal menor, eu destruo só o parque, mas eu salvei a sua casa, que está aqui também, eu vou salvar a sua casa. Eu não penso em mim. Mesmo na enchente. Eu sofri, mas eu sofri o mínimo. Perto do que eu vi as pessoas sofrerem. Então é lógico que eu jamais vou advogar que não tenha que se fazer nada, que você tem que ter uma atitude comodista, ou porque nós estamos numa disputa, eu vou falar que não tem que fazer nada. Eu não sou irresponsável. Agora, eu gostaria de me mostrar que ali é o melhor lugar, tecnicamente, que o estrago ambiental, 26 arvorezinhas assim, umas até tirei daqui, pus ali. É fácil, né? A gente mexe, é facinho, você não precisa tirar uma pequena área para você levar o transporte de uma grande árvore. Como é que eu faço para poder a mudança de local? É facinho, é tranquilo. Por isso que é feito toda hora. Porque é fácil. Então, essa falta de responsabilidade, transparência, é que me choca. Agora, eu gostaria, por exemplo, eu falei que fiz um trabalho de desassoreamento do rio. E agora eu faço uma obra, tem uma redinha lá, não sei se o senhor viu, que está segurando toda a terra do movimento. Ela não está vindo para nada no rio. Foi colocado lá, tem um cara capazinha tirando para não perder o serviço do desassoreamento. Cadê o planejamento? Eu desassorio a frente e depois jogo terra lá atrás. Está que nem o Tietê, a vida inteira dragando. É assim que eu vou fazer? Itatiba gosta de copiar o erro. Então, crítica, não é uma crítica só de uma disputa. É uma crítica de falar, gente, eu desassoreei. Agora o que eu estou fazendo? Com esse movimento de terra que eu estou executando ali, é só ver a cor da água do Ribeirão. Se alguém tiver a paixão de debruçar do lado do leito, faz 3 semanas que a água é barrenta. Por que ela é barrenta? Eu pus anilina? Não. A natureza tingiu de barro? Não, eu estou mexendo, eu estou movimentando terra do lado do leito do rio. Eu vou ainda pôr gabiões, mas eu estou mexendo na lateral. E está caindo a terra onde? Dentro da água. E ela está fazendo o quê? Levando para frente, porque ela empurra, não existe puxar. O trabalho que eu fiz, qual a responsabilidade com o dinheiro público? Eu fiz todo um desassoreamento. E depois eu mesmo com a minha obra assorio tudo outra vez. Mas daí tem mais uma concorrência para desassorear e nós podemos faturar mais um pouco, por que não? Tanto empresas como o poder público, o dinheiro sobra. Aí eu desativo a UTI, eu não tenho remédio, eu não tenho exame, eu não pago hospital, mesmo dentro de um contrato judicial. Eu provoco a justiça como poder público, firmo um contrato judicial, mediado por um juiz, e nos 11 meses de vigência, que começou 1º de dezembro, eu continuo não cumprindo, como está no contrato. Eu pago quando vai estourar o escândalo, eu vou lá e deposito um pouco, para dizer que eu estou em dia. Isso é conduta de quem tem responsabilidade social, de quem tem responsabilidade como governante? Quer dizer, é só isso que eu cobro. Eu não quero ser melhor ou pior que ninguém. Eu quero que as pessoas tenham responsabilidade naquilo que fazem. Só isso. E priorize as pessoas que precisam, porque principalmente na área de saúde, não tem para amanhã, é para ontem. Então, quando você está falando que eu estou gastando mal o dinheiro público, eu estou deixando alguém morrer sem o remédio, sem o aparelho de diabetes, sem as fitas de glicosímetro, sem a simvastatina que vai fazer ele não infartar. Mas é muito barato. Qualquer um pode comprar. Viva, por que você não ganha R$ 1.170 e faz tudo isso? Você precisa ganhar 23 como prefeito, você tem convênio, ainda ganha mordomia por ser autoridade, nego de paparica e não cobra. Assim é fácil eu falar que... Agora, vá lá, ganhe o salário de R$ 1.170, salário mínimo,
e compre as fitas de glicosímetro que custa 120 conto, 50. Se eu for fazer um controle adequado, eu vou gastar 300, com o salário mínimo dá para fazer isso, não dá? Então, cadê a responsabilidade? O que eu cobro é essa responsabilidade. Eu não quero ser melhor ou pior que ninguém. Eu não quero ser o cara que vai resolver tudo, porque eu não sou uma pessoa que vai iludir. Eu quero ter a coragem de dizer, não vou fazer porque eu não posso, porque eu não tenho orçamento. Não vou fazer porque tem prioridades. Isso que o senhor me pede, eu não faço, porque tem prioridades que elas são fundamentais para o munícipe. Não adianta o meu prazer de eu falar, foi a obra que o Parisotto fez. Não, a obra que eu quero é a dignidade do cidadão na saúde. Eu quero o orgulho dele ter teu filho com uma formação dentro da escola, que ele possa galgar vagas nas universidades estaduais e federais, que hoje nós temos maior injustiça social. O filho do pobre faz o financiamento, vai para a escola privada, onde não existe a qualidade, porque os tubarões da educação metem a mão, pegam o dinheiro público e não devolvem saber. E o filho do abonado vai com Mercedes, BMW no pátio das universidades estaduais, porque tiveram a oportunidade de ter um conhecimento que os pais puderam pagar. Essa injustiça eu não quero. Muito bem. Eu acho que nós estamos no tempo. Da nossa parte, agradecer não só pela presença, como a disposição de enfrentar todos os temas. E o senhor pode, por favor, ficar à vontade, a palavra é sua. Eu agradeço essa oportunidade, porque é muito positivo, e principalmente o tema meio ambiente, ele é apaixonante. A gente e quem pensa realmente no futuro, com qualidade, com sustentabilidade, que não é só discurso, nós precisamos parar do discurso e começar com ações efetivas. Porque discurso todo mundo faz. Eu não conheço um político que fale que é contra o meio ambiente, que ele vai dizimar o meio ambiente, que ele vai fazer tudo errado. Mas só que depois ele faz. O ministro. O ministro do meio ambiente diz exatamente isso. Quer dizer, gente, todo mundo vai fazer tudo certinho, eu vou cultivar, eu vou induzir a mata ciliar, eu vou fazer o financiamento para a pessoa poder pôr esse projeto em ação, eu vou despoluir todos os recursos hídricos, eu vou canalizar, eu vou coletar esgoto, eu vou fazer tudo. Eu não faço 1 metro. Não é que eu não faço pelo menos 1 metro. Eu falo, meu dinheiro dá para 1 metro, mas eu fiz 1 metro. Eu mostrei boa vontade. Agora eu não faço nada. E eu induzo a erros crassos. Então essa oportunidade foi muito positiva. E eu me sinto muito à vontade, porque eu sou muito transparente. Pode ser que algumas coisas eu extrapolo, ou até falei algumas coisas que perdem um pouco o sentido, mas é bem espontâneo e é verdadeiro. Eu não quero enganar a população. Um dos meus propósitos é ser transparente. Não vou fazer, já não fiz com o Lu e não vou fazer. Nem com o partido, nem com o meu. O meu, se for coisas positivas para a cidade, ele terá meu respeito. Se vier com exigências espúrias, não tem meu apoio. Por quê? Itatiba vai estar em primeiro lugar, o munícipe vai estar em primeiro lugar. Na hora que eu sentar naquela cadeira, o Dr. Parisotto não existe. Existe o representante dos moradores de Itatiba. Quais são as prioridades? Os interesses dos moradores de Itatiba. O que é importante para os moradores de Itatiba. Eu quero que eles tenham orgulho da saúde, orgulho da educação, que tenham uma segurança que eles podem ter seus filhos, a mulher, ele mesmo, quando vai para o trabalho, quando volta, seus filhos que chegam à noite da faculdade. Eu quero que tenha geração de emprego. Eu quero não só empresas novas, mas nós estimularmos as que estão aqui. Eu nunca vi ninguém fazer um incentivo. A empresa está dando emprego, gerando receita, e eu só falo em trazer empresa nova e não dou um olhar. Na pandemia eu vi gente fechar a porta. Cadê o incentivo que essa pessoa teve para preservar o emprego? Não só o negócio, porque ela ficou desassistida e desassistiu as pessoas que ela dava emprego. Qual a atitude proativa que você viu na nossa cidade para fomentar que não atingisse a magnitude que ocorreu essa crise? Mas eu gosto de fazer teatro, é muito melhor. Nós falamos das barreiras sanitárias.
espetacular. Ninguém apresentou um dado para dizer, todos os casos de Covid passaram pela barreira e não foram detectados. Eu não vi nenhum que a pessoa pegou e falou, esse eu estou levando, deu positivo e nós tiramos. Quantas pessoas eu devolvi para fora que eu não deixei entrar no meu município que está? Cadê essa estatística? Então, não vai ter esse posicionamento meu de responsabilidade. Eu sou chamado de duro, um pouco ditatorial. E eu sempre argumento da seguinte maneira. Você querer a decência, você querer a lisura, a ética, a administração pública voltada para o munícipe, não para interesses de grupo, amigos, parceria, empresa, pessoas que vão só sugar o munícipe, se isso é ser duro, sou duro sim. Se isso é ser ditatorial, eu sou ditatorial. Porque eu não negocio o princípio. O princípio eu aprendi de casa, que é a essência do homem. Quando você negocia princípio, você se desintegrou. A sua moral, a sua pessoa. Você não pode... E eu sempre falo, não quero um dia ter que me olhar no espelho e aquilo me causar náusea e eu ter que, em cima de mim, executar a consequência da náusea sobre a minha pessoa por vê-la. Isso jamais eu quero para mim. Por isso que nós temos algumas coisas da campanha. Aonde eu tenho é meu, para você não ter obrigações, para você ter autonomia de realmente poder atender os interesses da população, sem ter que se curvar a nenhum peso, como eles dizem, a nenhum coronel, a nenhum usurpador do dinheiro público, que todo mundo é bonzinho, mas adora tirar um proveito. E eu quero que quem tire proveito seja o munícipe, com bons serviços. Eu quero que eu possa dormir e saber que quem precisa de uma saúde adequada vai ter, que o seu filho está bem cuidado na creche, que o seu filho vai adquirir um poder intelectual brilhante na escola pública. Eu quero ter o mesmo orgulho que eu tive, que eu fui na escola pública, só a faculdade que eu fiz particular. E a formação que eu tive, com 17 anos eu ingressei na faculdade. E naquela época, em 74 que eu entrei, não era simples entrar eram poucas as faculdades de medicina. Então, a escola pública, eu quero que ele tenha o mesmo orgulho daquelas pessoas que me formaram, com a porque assim, não adianta só fazer o discurso, eu quero ter esse orgulho que eu tenho das minhas professoras, das pessoas que deram o que eu sou hoje. E veio da escola pública. Então, o público, nós temos que perder a mania de achar que público tem que ser ruim. Nós temos que mostrar que o público pode ser melhor do que o privado. Basta ter capacidade gerencial, preparo para fazer a gerência e vontade de fazer o certo. Coisa que ninguém quer mais hoje. Então, por isso que eu agradeço demais, né, porque é uma oportunidade muito positiva, né, de a gente estar podendo debater. Lógico que a gente não agrada a todo mundo, porque algumas pessoas falam, exagera, fez aquilo lá, foi político, mas é transparente, é o que eu sinto. Pode ter, lógico que você aceita a crítica, porque não é porque você falou que você falou a verdade absoluta. Você tem que ter a humildade de escutar a crítica e tirar proveito dela. O homem que quer acertar, ele tem que aceitar a crítica, aceitar as sugestões. Você erra menos. E eu falo sempre isso. O arquiteto do homem, ele é perfeito. Ele nos deu 2 ouvidos e uma boca. Ouvir mais, falar menos, porque a gente erra menos. Ouviu pouco, ele já ensinou, dei 2, que é para você escutar bastante. A boca é uma só. E nós falamos muito, escutamos pouco e achamos que somos soberanos. Então eu agradeço a todas as pessoas que acompanharam a gente até aqui, né? Que é uma honra para a gente ter essa oportunidade. A gente sempre respeitou a JAPA como a associação, que é um empenho de voluntariado, porque ninguém recebe para fazer esse trabalho. Pelo contrário, pagamos. É uma coisa. Então é lógico que a gente só tem que enaltecer
eu falo que a gente tem que enaltecer as pessoas que têm esse desprendimento de doar essa parte do conhecimento, porque vocês também acabam adquirindo um conhecimento na área e vocês estão devolvendo à sociedade isso em coisas positivas. Então eu acho que é muito positivo. Itatiba é privilegiada, né? As associações, as suas entidades, é um patrimônio inigualável. Nós temos que agradecer todo dia, N vezes por dia, e falar, é uma cidade privilegiada. E uma população que responde a qualquer chamado, né? Você chama, ela nunca fala não. Então, obrigado e desculpa que eu usei mais a boca do que o ouvido, mas é um hábito, eu até reconheço. É para isso que nós viemos aqui, ouvi-lo. Desculpa que Obrigado. eu falo um pouco demais. Muito obrigado. Eu que agradeço. Zé, você acabou de...